Oiê, tudo bem? Eu sou a Virgínia Leandra, aqui no Psique e Vida, Crônicas Psicanalíticas. A gente se encontra para conversar sobre os sussurros e às vezes os gritos mesmo, né? Os gritos da vida, sempre de um jeitinho acolhedor. E hoje eu quero refletir com vocês sobre a pressão social e a síndrome do impostor. Essa ideia ela surgiu de escutas, de algumas leituras e vivências que mostram como, mesmo diante de conquistas reais, muita gente ainda se sente pequena por dentro. Então, sabe aquela sensação de não ser bom o suficiente? Mesmo quando todos dizem o contrário? Pois é, essa dúvida silenciosa, ela não tem um gênero. Ela mora em quem carrega expectativas demais, em quem cresceu achando que precisava provar algo o tempo todo. E hoje a gente vai caminhar por esse território delicado entre o reconhecimento externo e a autoaceitação interna. Sim, porque traz uma cobrança interna, uma culpa interna. Então você já teve aquela sensação de que a qualquer momento alguém vai descobrir que você não é tudo isso? Que tudo o que você conquistou foi sorte, foi coincidência, ou foi só um pouco de simpatia alheia mesmo? Que você só está dando certo, porque ainda não te olharam com atenção suficiente? Então, se essa dúvida já passou pela sua cabeça, saiba que ela tem um nome: Síndrome do Impostor. Mas eu gosto de pensar que, antes de ser uma síndrome, ela é um sinal. Ela é um sinal de quanto fomos ensinados a duvidar da nossa própria luz, a desconfiar do nosso valor, a achar que ser bom não basta, que é preciso ser impecável. E essa dúvida, ela costuma começar bem cedo, alimentada por frases que parecem inofensivas, mas que grudam na cabeça, né? Parece um chicletinho. Frases do tipo: não se ache, você podia ter feito melhor, só é boa se for a melhor. Então, com o tempo, a gente cresce com a sensação de que estamos sempre devendo algo. Mesmo quando a gente consegue algo bonito, o sentimento é de falta, é um barulho interno que insiste: você não é suficiente. E muitas vezes isso começa lá atrás, na infância. Na infância da criança que não foi vista, crianças que não foram incentivadas, que cresceram sem ouvir um vai lá, você consegue, vai dar certo, eu tô aqui. E sem aquele olhar que acolhe e diz: eu acredito em você. Às vezes não foi nenhuma crítica, assim, foi a ausência de apoio mesmo. E quando não existe dentro de casa esse espaço de validação, o adulto, ele costuma carregar uma dúvida crônica sobre si. Não é preciso gritar para machucar, né? O silêncio da validação, ela também fere. Então, a criança que não foi encorajada a confiar em si, ela é esse adulto que vive duvidando de cada passo, que acredita que está ocupando um lugar que não merece. E aí está a síndrome do impostor. É um eco do afeto que faltou. Freud, ele ajuda a entender isso com a ideia do ideal do ego, que é uma imagem interna, né, de perfeição que nos persegue. E por mais que a gente se esforce, ela nunca é totalmente alcançada. Então, a realidade com esses tropeços e imperfeições parece sempre menor do que essa projeção idealizada. Então, o corpo sente, a mente ela está o tempo todo gritando, né? Esses sussurros. Percebe isso muitas pessoas antes de algum tipo de apresentação, alguma reunião, uma reunião importante, né? Algum desafio. É aquela barriga, né? Aquela sensação na barriga que fica estranha, a barriga fica aquele frio na barriga, né? Como dizem.
o suor escorre, as mãos soam, a garganta trava, é complicado. Então, assim, como o autor do livro O Animal Social, eu gosto muito desse livro, o Sapolsky, ele fala que o cérebro, ele interpreta o julgamento social como uma ameaça real. Então, não é drama, isso é um modo de sobrevivência. E aí, para se proteger, a gente aprende a criar máscaras. Como diz Clarissa, muitas pessoas passam a vida se disfarçando de cordeiros para sobreviver entre os lobos. Ou seja, escondem sua força, sua intuição, a sua essência, tudo para caber em lugares pequenos demais. Então, nos tornamos especialistas em esconder quem realmente somos. E a síndrome do impostor, ela vira esse eco constante dizendo que ainda não estamos prontos, que ainda não somos o bastante, não somos o suficiente. Mas deixa eu te perguntar, será mesmo que a gente precisa ser forte o tempo todo? Gente, ser forte o tempo todo cansa. Será que não é a nossa vulnerabilidade que mora a verdadeira coragem? Se sentir inseguro não te faz fraco, né? Se sentir inseguro nos faz humanos, é reconhecer isso, e reconhecer isso é um baita alívio. Então, a síndrome do impostor, ela não precisa ser uma sentença. E aí a gente tem algumas alternativas que conseguimos passar por elas, umas alternativas bem simples, né? Que uma é você não precisa provar nada para ninguém. Então, assim, a existência já é um ato de coragem. Então, lembra bem disso. Você não precisa provar nada para ninguém. Um outro bem legal é anotar as conquistas, né? Mesmo as pequenas, anota todas as suas conquistas. É conversar com outras pessoas que também podem sentir isso, que aí você vai perceber que é uma pessoa brilhante que também sente medo. É questionar aquela voz que te sabota, porque muitas vezes ela nem é sua, é só a herança desnecessária, né? Ai, gente, essa herança é a pior. É aceitar elogio com presença e gratidão, porque muitas pessoas, elas não acreditam nem nos elogios, tipo, é para mim mesmo? Será? Será que tá falando a verdade? Sim, tá falando a verdade sim, aceita. Então a gente não precisa ser perfeito o tempo todo, a gente precisa ser inteiro com as nossas forças, mas também com a nossa vulnerabilidade. E lembre-se, chorar, tropeçar, duvidar, faz parte do caminho de quem está vivendo e de quem está em busca do crescimento. Então, entre a impostora, o impostor, os impostores que a sociedade criou e a pessoa verdadeira que existe dentro de você, há um espaço lindo, o da verdade. E essa verdade, mesmo tímida, às vezes conhece o caminho da luz. Confie. Vou chegando ao fim. Esse foi o episódio do Psique e Vida. Se você se identificou com o tema, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Me acompanhe nas redes sociais, deixa seu comentário, a sua história. E lembre-se, a síndrome do impostor não define quem você é. Você não é uma fraude e é só alguém que aos poucos está redescobrindo sua própria força. Até o próximo episódio. Beijos!